Olá, então seja muito bem-vindo à nossa aula de número 4. Nessa aula 4 nós falaremos sobre os membros inferiores. É uma aula que, de certo modo, é muito importante para todos nós, é muito importante para mim. Eu basicamente estudo bastante coisas de funcionalidades, né, ao longo do corpo como um todo, mas mais específico sobre os membros inferiores. Então, particularmente, eu gosto muito. Eu acho que as relações anatômicas que as peças têm para os membros inferiores e também o combinado de funções, né, para conseguir executar os gestos, eles são bem interessantes, né? Tudo é muito bem estruturado. Não são regiões que são ricas em muita informação, muito movimento fino, né? Ou até mesmo micromovimento. As coisas são muito mais centradas, né? Vamos dizer assim. É um dos motivos de eu gostar bastante desses estudos anatômicos, biomecânicos, cinesiológicos ou até cinesioterapêuticos, né, dos membros inferiores. Então vamos lá. Então, falando em membros inferiores, o que a gente tem aqui de introdução, né, a gente vai seguir os mesmos padrões das aulas anteriores. Então a gente vai ter uma pequena introdução, falando alguma coisa rápida sobre os contextos gerais, né, dos membros inferiores, com um olhar mais voltado para o quadril, obviamente, que é por onde a gente vai começar, porque a gente vai seguir aquela cascata, né, de céfalo-caudal. Então a gente começa quadril e vem descendo, né, que é a nossa sequência. A gente terminou a aula anterior falando da lombar, então a gente só segue. Depois nós vamos falar sobre alguns componentes ósseos, articulares. Nessa eu vou falar de alguns ligamentos, né, e por fim sobre os movimentos e os músculos. Então acho que isso amarra bem mesmo, né, o que a gente tanto necessita para formar essas boas bases de linhas de raciocínio. Então, assim, como pontapé inicial, pensando na introdução, como a gente pode começar falando sobre os membros inferiores, é principalmente pensar que eles fazem parte daquele esqueleto apendicular, como a gente comentou. Esse esqueleto apendicular ele é conectado ao esqueleto axial, como a gente já tinha visto também nos membros superiores, né? E isso se dá por meio de um relacionamento, né? Um círculo, de certa forma, chamado de cintura pélvica. Essa cintura compreende algumas estruturas. Então a gente vai ter ali, né? Olhando rapidamente, de forma virtual, assim, no nosso pensamento, a coluna vertebral. Seguido da coluna vertebral, a gente vai ter lá o sacro e o finalzinho do sacro, que é o osso cox. Tudo isso, esse vetor todo, vai ser o esqueleto axial. O apendicular agora já entrou as duas peças do quadril. O quadril como um todo, ou só a parte superior, que é o ilíaco, né? Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E aí, basicamente, a partir dessa peça quadril, dali para baixo, a gente tem a formação do membro inferior. Então, essa é a classificação, é a forma com que a gente nomeia e aponta os posicionamentos onde ele está, entende? Então, bem basicamente é isso, né? E uma outra coisa interessante de lembrar é também que o osso sacro, ele tem uma pequena liberdade de movimento, que a gente vai falar basicamente sobre o quadril, mas a gente não pode esquecer que o sacro, igual à coluna, que cada vértebra, cada par de vértebra, melhor dizendo, tem um pequeno movimento, o sacro com relação à última vértebra, que é a L5, e depois o sacro com relação às laterais do quadril, que é o ilho, né? O ilíaco, que vai formar uma articulação que se chama sacroilíaca, também tem um relacionamento que vai ser mecânico, né? Vai ter movimento acontecendo ali. E aí, qual é o grande ponto de partida, né? Pensando nesse pontapé da introdução. Essa articulação sacroilíaca, uma vez bloqueada, ela vai gerar alterações, bloqueios e alterações mecânicas ao longo de todo o membro inferior. Então, se por algum motivo a lombar ou a lombar baixa não está trabalhando bem, e aí o sacro também não está bem posicionado, ou não tem uma boa liberdade de movimento, acaba bloqueando o quadril. Bloqueando o quadril, né, ou esquerda ou direita, vai gerar repercussão ao longo de qualquer ponto no membro, que a gente vai acabar discutindo um pouquinho, uma coisinha ou outra ali de forma clínica, né, que acho que vai ser importante ajudar a gente a construir boas bases dessa linha de raciocínio.
E aí, para isso, eu trago uma imagem aqui que acho que vai ilustrar bem, né? Antes da gente pensar nas estruturas de forma movimentando, é melhor a gente pensar nas estruturas de forma parada, né? Estática. Então, aqui nessa imagem, acho que facilita bem o nosso olhar, é dividir o quadril em partes. Então, a gente tem essa primeira divisão aqui. Vou fazer uma risca bem marcante, ó, de vermelho. Tudo bem? Deste trecho, o mesmo vai valer do outro lado, tá? Aqui a gente está vendo o M quadril, né? Uma metade dele só na vista anterior, e aqui a gente está vendo na vista posterior. Vamos se atentar a essa vista anterior. Então, essa parte toda superior aqui do quadril, percebe? Toda essa parte superior, esse aqui é o ilho. Essa parte ínfero anterior, tá vendo? Até o finalzinho dele aqui, que tem uma articulação, uma sutura, esse aqui é o pubis. É um osso que se chama pubis. E aquela parte posterior, que também começa nessa região, só que lá na parte posterior, e faz essa curva aqui, tá vendo? Visualizando ele aqui, ele tá aqui, né, ó. Daqui pra cá, até ali, ó. Fica fácil de entender, né? Tudo bem? Esse aqui é o isquio. Então, basicamente, o quadril é dividido em 3 partes, né? Quadril como um todo, que a gente chama de osso do quadril, osso direito, né? Quadril direito, quadril esquerdo. E ele, por sua vez, é dividido em 3. A parte superior, ilho, a parte ínfero anterior, pubis, a parte ínfero posterior, isquio. Certo? Dessa forma, a gente já sabe como que as peças se comportam. Além disso, isso daqui foram estruturas, né, que foram fundidas ao longo da embriologia, conforme a gente foi se desenvolvendo ali como feto, depois como neonato e assim por diante, e elas foram se desenvolvendo até chegar nessa grande peça, já em fases ali mais madura, né, no sentido de construção, de concepção. E aí o que eu comentei sobre a sacroiliaca é essa região aqui, ó, esse relacionamento. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Deixa eu só ligar a caneta, senão não vai. É esse relacionamento aqui, eu vou fazer um pouco maior, fica mais fácil de ver. Ó. É esse relacionamento aqui desse osso triangular que é o sacro, tudo bem? Com esse outro osso grandão que a gente já deu nome para ele, que é o ilho. Esse relacionamento se chama sacroíleo, ou seja, sacroilíaca é o nome dele. Essa sacroilíaca é uma articulação muito importante no quadril. A sacroilíaca ela precisa ter uma boa posição, uma boa facilidade de movimento, porque ela promove micromovimento, não é nada muito amplo, entendeu? Então, se bloquear o pouquinho que ela já faz, a repercussão é grande. Diferente de outras articulações que você tem um grau de liberdade maior e ela pode perder ali, sei lá, 10% da sua amplitude, 20% da sua amplitude, acaba que só vai diminuir a funcionalidade física, mas não vai impedir e nem gerar grandes repercussões em outras estruturas. Essa articulação sacroiliaca, por exemplo, é uma que o pequeno bloqueio gera uma repercussão grande. E aí, aproveitando essa imagem para falar dos ligamentos, que outras estruturas a gente não falou de muitos deles. Um ligamento muito interessante que a gente tem aqui é justamente essa região que sai do sacro e vai para a direção ao quadril, para o ilho. Tem alguns, né? Depois tem alguns que saem do ilho e vêm para a direção do isquio. Tem alguns que saem aqui da lateral do sacro e vêm em direção para o isquio também, em vista posterior. Na vista anterior, nós temos aqui ligamentos que saem lá entre o pubis e o ilho, que é bem essa junção aqui, né? E aí eles vêm de forma direta para o fêmur. Depois nós temos outros que saem do próprio ligamento e vai em direção ao pubis. Depois nós temos outros que saem lá do ilho, só que da parte posterior em direção aqui, ó, trocânter, né? No fêmur mais uma vez. Tudo bem? E assim sucessivamente. Então, olha a complexidade de estruturas para conseguir comportar toda essa região. Isso aqui acaba sendo muito semelhante ao que aconteceu lá no ombro, né? A gente viu que o ombro também formou uma grande cápsula e tinham muitos ligamentos também. E isso justamente se dá pelo fato de ser uma articulação que vai permitir uma grande liberdade de movimento.
O ombro é dos maiores que tem no corpo, dos maiores não, é a maior articulação rica em amplitude, né? Lembrando que ela faz aqueles vastos movimentos, faz aqueles movimentos combinados que a gente chamou lá, o nome dele de circundução. Não que o quadril não faça, mas a amplitude é mais baixa. Mas a proposta das articulações são semelhantes, elas são tridimensionais no sentido de permitir 3 direções de movimento diferentes. Então eu acho que isso é o grande ponto pensando no quadril. Isso tudo só para a gente pensar um pouquinho rapidamente sobre as bases, né? As bases anatômicas mesmo. E aí falando em quadril, né? Agora a gente seguindo a sequência, a gente falou um pouquinho dele, tem alguns outros detalhes que a gente poderia se atentar e a gente segue, vamos descer. Então passou pelo quadril, passou um pouquinho pela região ali do início do fêmur, né? Ou seja, da diáfise do fêmur. A gente segue essa descida e a gente cai numa faixa, né, famosa, no joelho. O joelho ele também é uma estrutura que é rica em informações, rica em sensibilidade, rica em amplitude de movimento, também é riquíssima em líquido sinovial, porque é uma grande cápsula articular, é uma articulação grande do tipo sinovial, óbvio. E aí as principais estruturas que nós temos aqui nesse joelho são essas, né? A primeira delas, que é a própria patela, a clássica patela, tão falada patela, tão disfuncional patela às vezes, né? A patela ela gera algumas facilitações e algumas dificuldades, né? Por exemplo, a gente tem uma síndrome que se chama síndrome fêmuro-patelar, que basicamente é um mau posicionamento dessa patela. E aí isso vai gerar uma grande repercussão, que inclusive eu vou falar um pouquinho de algumas alterações, eu vou voltar a falar disso. Depois nós temos aqui a parte inferior do fêmur, que a gente já tinha visto lá na parte superior, nós estamos vendo aqui agora a parte inferior, né? E aí fechou aqui fêmur. Depois nós temos a linha articular, formando justamente esse relacionamento de fêmur com tíbia. Esse aqui é o osso tíbia, né? Tudo bem? Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Na sequência disso, né, agora olhando para a lateral do fêmur e da própria tíbia, nós temos esse osso mais fininho aqui, que é a fíbula. Junto com a fíbula, nós temos essa pequena estrutura que é a cabeça da fíbula. Certo? E aí, por que eu estou tentando agora entrar em mais detalhes da anatomia? Porque todas essas estruturas agora elas se falam de uma forma mais direta, elas não são tão ricas em relacionamentos quanto outros lugares que a gente viu, né? A gente viu, por exemplo, lá nas vértebras, na nossa aula 2, a quantidade de acidentes de superfície que existem em uma única vértebra, o relacionamento de uma vértebra com a outra, a quantidade de vértebras, né? Aqui a relação já é um pouco mais direta no sentido de menos interação de peças, né? Mas de qualquer forma também é bem interessante. Então o que eu quero fazer aqui, voltar um pouquinho na imagem anterior e fazer um comentário que é o seguinte: acrescentando músculos, já que a gente falou da patela, por exemplo, nós estamos aqui para falar de cinesiologia. Uma vez que a gente fala de cinesiologia, a gente vai falar de bom funcionamento. Então nós temos, por exemplo, uma situação de um músculo que se chama reto femoral. O reto femoral, deixa eu só trocar aqui, que aí eu tiro um pouco dessa sujeira, fica mais fácil de você visualizar. O reto femoral, ele vai entrar da seguinte forma aqui, né? Saindo dessa região grande aqui do quadril, principalmente concentrado nesse trecho aqui, que é a espinha ilíaca anterior, ele vai descer reto até a patela, por isso se chama reto femoral, passa exatamente à frente do reto, né? Bem perpendicular, de forma longitudinal. Então vou voltar lá para outra imagem. Então passando, né, quadril pela frente do fêmur, chegando na patela. Tudo bem? Agora raciocina comigo, pensa na seguinte situação. Esse aqui é o tendão do quadríceps, né? Que, por sinal, o reto femoral ele passa por lá, aquele trajeto que eu comentei, e ele termina justamente aqui. Essa é a região do tendão, né? Lá na parte inferior. Aqui em cima, lógico, vão ter outros músculos, né? Vai ter músculo para cá, vai ter músculo para cá, vai ter um músculo mais profundo do que o próprio reto femoral e assim por diante.
E aí, por exemplo, já que a gente comentou de disfunções, né? Existe uma disfunção que se chama disfunção fêmoro-patelar. Essa disfunção fêmoro-patelar é um grande incômodo nessa região anterior do joelho. Então, qualquer pequeno gesto de movimento, flexão, extensão, ou até mesmo se a gente fizer alguma palpação, apertar um pouquinho essa patela, vai gerar essa grande compensação no sentido de resposta de dor, entendeu? A compensação é não mexa aqui, não toque aqui. O sistema está dizendo, não quero que mexa por aqui, mais do que a estrutura já está incomodada. Então, ele compensa trazendo esse sinal grande que é a dor, por exemplo. E aí a gente vai tentar melhorar a condição dessa patela e a gente vai pensar assim, a disfunção femoropatelar só pode estar na própria patela. Por algum motivo a patela entrou em desvio, ou ela está mais inferior do que deveria, por frouxidão muscular, por frouxidão ligamentar, ou até mesmo por algum processo inflamatório, tipo uma tendinite nos tendões, né? Ou na parte inferior, ou aqui na parte superior mesmo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então a maioria do raciocínio clínico vai pensar dessa forma, em algo local. Ou essa patela está mais lateral do que deveria, ou ela está mais medial do que deveria. No entanto, estou fazendo esse monte de links e fiz esse monte de pequenos rabiscos aqui para mostrar a trajetória. O músculo reto femoral ele iniciou lá no quadril, ele passou por todo o fêmur, terminou na patela e continuou com um ligamento até a tuberosidade da tíbia, que é bem essa direção que eu coloquei aqui, né? Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Por vezes, essa situação se dá da seguinte forma. O quadril não está bem posicionado. Imagine, né, como a gente falou da sacroiliaca. O quadril ele tinha que estar nivelado, peça direita com peça esquerda. Se por algum motivo o quadril direito, que seja, estiver mais elevado do que o esquerdo, esse lado mais elevado ele vai promover um estiramento maior nos músculos. Já com o nosso olhar aqui sobre o músculo reto femoral. Uma vez o músculo mais estirado, ele vai deixar a patela alta. A patela mais alta do que o nível que ela deveria estar, ela entra em contato com a tróclea, que é a parte articular. Ela atrita com o fêmur. Ela está com mais cisalhamento do que deveria. E isso pode gerar por si só um processo inflamatório. Aí o processo inflamatório gera a disfunção atrapalha a mecânica. Pronto, estamos diante de um diagnóstico que se chama disfunção fêmoro-patelar. E aí qual é a chamada de atenção? Olhar para a anatomia, para a fisiologia, para a biomecânica, para a própria cinésio, que é o movimento propriamente, e entender se isso está acontecendo por um efeito local ou por um efeito sistêmico. Nesse exemplo segundo aqui que eu estou passando é um efeito sistêmico. Algo na lombar baixa, no sacro ou no ilíaco ou na sacroilíaca não vai bem a ponto de deixar esse quadril mais alto. Ele ficando mais alto, ele estira as estruturas. As estruturas inferiores vão pagar o preço. É tanto que a gente comentou na nossa aula 1 que a formação do corpo humano foi céfalo-caudal. Entende? Uma vez que a formação é céfalo-caudal, é quase que óbvio o meu olhar de investigação para algo que seja de disfunção céfalo-caudal. Então a doença, a alteração que seja, tem que ter acontecido em níveis mais altos do que o local. Sintomatologia no joelho, mas eu preciso investigar estruturas lá para cima antes de dar um veredito aqui sobre o joelho. E aí, só para a gente concluir essa pequena linha de raciocínio e seguir com as bases aqui da cinésio, esse fenômeno ele se chama de parâmetro menor. Parâmetro menor é quando a gente tem um local com sintoma, mas a gente não tem a causa no local. Então, parâmetro menor é uma lesão em oculto, uma lesão à distância que gerou uma repercussão numa outra distância. E aí, normalmente, a gente ouve alguns comentários, principalmente da linha médica mais antiga, né? Principalmente quando eu comentei lá na aula 1, o clássico Dr. Steele, quando falava algumas coisas no final do século XVIII, ele falava justamente disso, né? Então, por exemplo, parâmetro menor é você encontrar a origem do problema, porque o local do sintoma não é o local do problema, ali é só um local que está sofrendo, mas não é que ele se causou um problema, entende? E nessa de se causar um problema existe uma outra opção, um outro contraponto para a gente pensar, que é o parâmetro maior, que aí agora sim, de forma efetiva, nós tivemos ali uma lesão local. Então
tem que ter existido uma história traumática. Se não houve um evento traumático, você não pode dizer que aquela disfunção foi oriunda daquele próprio local. Entende? Se eu não consigo lembrar, não tem histórico, não bati, não caiu, nada, isso já é por si só parâmetro menor, uma lesão em oculto, vou procurar. Sintomas de joelho normalmente não estão com sua disfunção no joelho, é só uma curiosidade investigativa. Depois a gente vai mais a fundo e aí dá vereditos, né? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.